Ciao, benvenuti, io sono Regina. Como vocês podem perceber, pelo meu idioma, pela linguajar que eu falei, eu venho de uma região tipicamente italiana. Eu represento a 11ª região tradicionalista. Eu escolhi trabalhar com artesanato em palha de trigo, em razão por ainda ser utilizado nos dias de hoje, através dos chapéus para se proteger do sol e da chuva, além das intempéries, e com as cestas para transportar objetos. O trigo, quando ele deve ser colhido, ele tem que ser cortado rente ao chão, porque assim se pode utilizar toda a palha, como no trato dos animais, para cobrir palhoças, acender o fogo e, claro, fazer a trança. Então, colhida o trigo, a palha será separada em feixes e com o uso de la mésola, que é uma foice, serão cortadas espigas. Então, a palha ela será colocada para secar ao sol. Quando ela estiver seca, serão cortados os nós e retiradas as folhas excedentes. E com isso, ela será então separada conforme a sua espessura. Porque a trança, quando ela é feita toda da mesma bitola, se diz que ela é uma trança igual. Vocês podem visualizar nesse feixe que toda a trança, a palha já foi selecionada. Então a trança ficará no mesmo nível. Podem pegar, fiquem à vontade. Para se iniciar a fazer a trança, tem que primeiro molhar a palha. Então, molhar a palha ou em água corrente ou em submersão. Existem vários tipos de trança, sendo o mais comum a D7, mas existem também as espirais, que são utilizadas principalmente para fazer porta-joias, como estes aqui também, ou para fazer suportes para pratos quentes. E também existem as de bico, como para finalizar chapéus ou para objetos de decoração, como nesta boneca. Feita a trança, então, ela vai ser amassada numa garrafa, com uma garrafa de vinho, ou passada numa amassadeira. Algumas artesãs utilizam a amassadeira justamente porque ela fique mais lisa. Então, com a garrafa, se amassa ela para dar um melhor acabamento posteriormente quando ela for ser trabalhada na confecção das peças. Vocês podem sentir a textura entre a diferença entre uma finalizada, amassada com a garrafa e outra não. Deixa eu... Qual das duas é finalizada aqui? Essa, que é bem lisinha. E essa daí, podem passar a mão assim, que daí dá pra sentir bem certinho a textura. Feito esse procedimento, então a trança ela vai ser amarrada num paco, ou seja, num maço. Um maço, ele tem 15 metros e antigamente ele era utilizado como moeda de troca. Porém, hoje, na cidade de Protásio Alves, a entrevistada Odila referiu que ela ainda utiliza o paco como moeda de troca, pois alguns mercados ainda aceitam. Então, ela vai lá com o paco e troca pelos produtos que ela ainda precisa utilizar. Com o paco, ele também é utilizado com uma medida para confeccionar as peças. Então, com um paco, se faz um chapéu. Inicia-se confeccionando o chapéu pelo topo. Dobra-se 2 ou 3 vezes e começa a se costurar então de forma circular. Primeiro faz a copa, depois as laterais da copa e por último as abas. A artesã ela pode costurar ele à mão ou à máquina. Esse chapéu aqui ele é costurado à máquina e com linha. Este chapéu aqui é costurado com fio de nylon e à mão. E esse daqui, daí para vocês verem a diferença da costura da máquina, é costurado com barbante e à mão. Esse daqui com esse daqui, para comparar. Aqui a mão com barbante e ali a máquina com linha. Já para fazer as esportas, que são as cestas, são necessários de 3 a 5 pacos. Para fazer uma esporta, é necessário um molde. Conforme o molde, será a finalização da peça. Inicialmente se trabalha com ela na horizontal, para depois trabalhar na vertical. E daí sempre vai se trabalhando, se trançando, conforme desejar e a criatividade do artesão. Então, vou trabalhar este lado, para exemplificar para vocês.
torcer. E daí vai se ajustando e sempre se apertando o trabalho, para que a peça fique firme. Então, vou trabalhar esse lado e o outro lado. Para fazer esse trabalho, a trança tem que estar molhada. E ela vai permanecer no suporte até ela estiver seca. Daí será retirada a cesta e confeccionada as alças. As tranças, elas podem ser coloridas. Então, elas utilizavam as tranças coloridas, né, para fazer as cestas usadas para ir na igreja ou para os dias de passeio. Já as cestas brancas, né, elas eram utilizadas para levar o merendim, que é a tradicional refeição que eles faziam entre uma jornada de trabalho e outra, composta por pão, queijo, salame e vinho, e também para levar a galinha nos períodos de quarentena para as comadres. A tinta, então, a palha, né, ela pode ser tingida utilizando a anelina, como nessa daqui, ou cáscaras de árvore, raízes, cipós, ou como casca de pinhão, nesta daqui. Todas as artesãs que eu referi, que eu entrevistei, elas estão com dificuldade de encontrar a matéria-prima para fazer os seus trabalhos, em razão dos excessos de chuva e da umidade do tempo. Então, isso tem prejudicado a renda familiar delas. E elas acabam ou deixando de praticar esse artesanato ou procurando outros meios para complementar a renda familiar. E um desses meios é a reutilização do jornal. Então, para fazer a matéria base, para trabalhar com o jornal, se utiliza uma folha, que será feito um canudo. A artesã Lígia, ela faz esse canudo enrolando ele num arame bem apertado para que a peça tenha sustentação na hora de se fazer. E quando a peça for confeccionada, se usa o mesmo princípio das esportas, das cestas. Então, se faz uma trama entre sim e não, como nessa daqui, conforme for o molde. Que nem eu disse aqui, eu utilizei uma garrafa PET, fiz a base entre sim ou não, levantei as laterais e comecei então a trabalhar horizontalmente. Aqui nesse caso eu trancei o jornal para dar maior proximidade com a trança. Vou trabalhar trançando também entre sim e não para fazer o trabalho que eu desejar. Quando a peça estiver no tamanho, altura, o formato que eu quiser, eu finalizo ela e eu pinto com tinta branca. A artesã Lígia, ela pinta justamente com tinta branca para que não se apareçam as letras, porque neste caso, isso aqui eu vou segurar, como é jornal, só pintada com Vime, aparecem as letras. E com a tinta branca, então se esconde. Daí posteriormente se pinta na cor que gostaria ou somente se passa verniz. Então, eu finalizo e encerro meu trabalho dizendo que as novas gerações não têm mais interesse em aprender esta forma de artesanato, não têm mais o interesse em permanecer no campo e em casa. E isso está se perdendo. E como disse Barbosa Lessa, nossa tese, engana-se quem pensa que o tradicionalismo é cultuar para o passado, é construir para o futuro. Então, cabe a nós valorizarmos essa forma de artesanato, que, consequentemente, o artesão também será valorizado e poderá viver dessa renda. Me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, ou até mesmo queiram aprender a trançar. Grazie. Muito obrigada. Obrigada.